Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com ABAP List Viewer, o ALV, a parte básica. O que é um ALV? Um ALV é um objeto que te permite exibir e manipular dados em forma de tabela, parecido com um Table Control. Hoje em dia, o ALV é muito mais utilizado que o Table Control. Ele tem mais recursos e tem a parte de orientação a objetos. Como criar um ALV? Eu já deixei um reporte pronto com dois exemplos para a gente ver passo a passo como eles funcionam. O reporte SZ teste, vou modificar, e aqui estão os dois exemplos, exemplo 1 e o exemplo 2. No exemplo 1, o que você precisa modificar para exibir os dados em forma de tabela é somente essa parte aqui. Você precisa definir a sua tabela interna, igual está aqui nessa linha. Você precisa carregar os dados ou preencher, né, manualmente esses dados e colocá-los em uma tabela interna, como está aqui. No caso, a gente vai exibir dados das agências de viagem, novamente, tá? Depois que você definiu a tabela interna, carregou os dados, basta copiar esse código aqui, está em volta, e ele vai exibir uma tabela para você. É bem mais simples que um table control, né? Então, vou executar esse exemplo 1, e ele já está mostrando aqui, ó, todas as colunas daquela tabela interna. E pegando a informação, o texto aqui corretamente, né? Lá do elemento de dados. Então tá tudo aqui, ó. Já fez a barra de rolagem, tudo automaticamente. Então nesse exemplo 1, ele cria aqui alguns objetos, né? Tem algumas classes aqui. Eu não expliquei ainda a parte de orientação a objeto, então não vou entrar em detalhes aqui. Mas você pode copiar esse exemplo do jeito que está aqui, colar e só modificar essa parte que eu falei. Que é a declaração da tabela interna, carregar os dados e daí ele exibe para você, tá certo? Você tem algumas opções aqui que você pode customizar, tá? Então é só olhar a documentação, na internet tem bastante exemplos, mas para exibir um LV simples, você pode usar esse código aqui. Eu vou deixar esse código aí na descrição ou um link apontando para algum GitHub que tem esse código, tá? Aí basta vocês copiarem e colarem aí no seu ambiente. Agora a gente vai testar o exemplo 2. Como que ele funciona? Aqui a gente já tem uma estrutura, uma tabela, que a gente fala que é o field cat. O que é esse field cat? É onde você define quais colunas vão aparecer no seu ALV. Então aqui eu defini que vai aparecer a coluna type, tá? Eu também vou ter uma tabela interna, que vai ser a nossa fonte de dados. Tem o texto aqui que vai aparecer, coloquei o tipo, aí criei mais uma coluna, mensagem, aí que eu posso especificar o tamanho da coluna, texto. Tem uma série de informações aqui que eu não coloquei, mas você pode definir aqui, tá? De acordo com as necessidades, ó, se é ícone, hotspot, que é quando você clica. Então aqui são opções um pouco mais avançadas, só que vocês podem ir testando dependendo da necessidade. Mas para exibir coisa rápida, é o que está aqui, tá? Então depois que vocês definiram aqui quais campos vão aparecer no ALV, você tem que preencher os dados, né? Aqui eu fiz manualmente, eu fui dando append nessa tabela interna, coloquei 3 linhas nela, em vez de carregar de um banco de dados, tá? De uma tabela. E aqui embaixo, essa função ela exibe o ALV para você, tá? Tem algumas opções aqui comentadas que você também pode usar, tá? Mas eu deixei da forma mais simples aqui. Vamos lá, vamos testar isso? Vou ativar e executar. Ó, aqui então ele já mostrou nossa LV. Você pode aqui, ó, mexer na ordenação. Já te trouxe algumas ferramentas, ó, filtros em colunas. Ó, eu quero filtrar o tipo da mensagem. Coloca aqui. Aí eu quero só mensagens de erro. Coloco o E. Ele só mostra a mensagem de erro. Ah, eu quero remover o filtro. Ó. Clico aqui. Então, ó, visualização. Tem outros tipos de visualização. Ó. Planilha. Deixa eu voltar. Então, cada botão desse aqui faz uma coisa para você. Você não precisou programar nada disso. Isso já vem
embutido no ALV. Ó, gráfico, layout de tabela, de ALV, né, que você pode configurar quais colunas vai aparecer, se vai ter algum filtro. Você consegue salvar isso aqui como se fosse uma variante, tá? Só que de ALV. Então você tem uma série de opções aqui. E o que que você pode fazer mais? Eu separei aqui alguns exemplos da própria SAP, que ela tem programas de demonstração que utilizam ALV. Então, se você pegar aqui esse programa, ele vai do 1 até o 11. Né? Até o 11 aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui como que é. Colhe aqui, execute. Ó, temos um ALV. Aqui ele destacou, se não me engano, isso aqui é as colunas chaves, tá? Dessa tabela. Aí tem informações diversas aqui, ó, moeda, número, parte decimal, tá? Você também tem ferramentas aqui, ó, para ordenação, filtro, soma, tudo mais que o ALV proporciona. Aí você pode ir avançando aqui, ó, nos exemplos, tá? Cada um tem uma coisa diferente. E se você quiser olhar o código-fonte, pode olhar para ver como que a SAP fez aqui. A forma que está aqui é um pouco mais complexa, né? Porque podem ver que ele mexe com classes aqui. E no momento eu não posso explicar a parte de orientação a objeto, né? Porque o vídeo ia ficar gigante e eu não falei nada de orientação a objeto ainda. Então depois eu vou fazer um vídeo específico de orientação a objetos, para depois começar a falar de classes do LV, tá? Se você filtrar aqui, colocar um asterisco F4, você consegue ter uma visão geral de todos os exemplos. Inclusive tem algumas coisas a mais aqui, ó. Além do exemplo 11 aqui, ó, do 1 ao 11, tem algumas coisas aqui, ó, de pop-up, árvore, tá? Edição. Então vocês podem dar uma olhada nesses outros exemplos aqui, tá? Agora, se o seu objetivo é somente fazer uma ALV simples para exibir dados na tela, você pode usar esses exemplos aqui que estão bem curtos, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.